quero começar aqui falando sobre o que Jorge Jesus falou sobre Vitor Pereira. É o melhor. Esse sabe fazer uma equipe jogar ofensivamente e marcar pressão. É muito bom treinador. E aí, eu coloquei aqui para o pessoal comentar o seguinte: e você, torcedor, prefere ouvir a mídia bairrista e anti-Flamengo, né? Ou você confia no que o Jorge Jesus está falando? E aí, a gente teve aqui os torcedores. Estou com JJ. Segue o fluxo. Que ele possa já trazer o Mundial diante do Realzão, que logo, logo esqueceremos. Não vamos esquecer o Jorge Jesus, né? O que fizeram com o Dorival não se faz, não queria que ele avisasse no fim do Brasileiro e tal. Cara, mas eu também não gostei da forma que foi conduzida a saída dele, mas é um grande treinador, o Vitor Pereira. A Yara Físio falando que confio desconfiado. Um olho aberto, outro fechado, né? Thaís Teixeira, esquece JJ, já foi, obrigado, mas já foi. Mas não, ele tá elogiando o Vitor Pereira, tá? GMS Dias falando, VP não é bem-vindo. Outro já fala que se o homem falou, tá falado. O Sérgio Automotive, C Automotive. Vamos ganhar 7 títulos em 2023, faturar 2 bilhões que ele está falando. Passar para vocês então que agora é oficial, né? O Flamengo garantiu aí a sua segunda contratação, já estava com a gente aqui, mas o Flamengo contratou em definitivo. O Ayrton Lucas assinou contrato com o Flamengo, o vínculo aí até 2027, o Flamengo irá pagar 7 milhões de euros, 39,4 milhões ao Spartak Moscou pela compra do lateral esquerdo. Notícia trazida por mim e por Júlio Miguel Neto do acerto do Flamengo com Ayrton Lucas, do Felipe Luiz também, Davi Luiz, Léo Pereira foi com a Isabelle Costa, o Marcos Braz. A gente trouxe muitas exclusivas aí, inclusive, né, as negociações com Gerson e hoje, né, essa confirmação da assinatura pelo Vene Casagrande, mas a gente está aí marcando junto também nas notícias do Mengão. Falar com vocês novamente aqui do Vitor Pereira, que em entrevista aí ao podcast Desimpedidos, em outubro desse ano, o Oscar, que já foi treinado por Vitor Pereira, falou algumas características do técnico. É o que eu estou falando para vocês, muitos jogadores falando bem do Vitor Pereira. Ele é um cara muito gente boa, mas com ele, quem tá melhor joga. Ele tira quem precisa tirar. Nós tivemos uma ótima relação lá na China. A gente tinha mais 4 estrangeiros além de mim, mas só eu jogava. Eu até pedia para ele, para os outros caras entrarem, mas não adiantava. Se os caras não treinavam direito, não iam para o jogo. Quando questionado o que todo técnico precisa ter, o jogador respondeu em tom de brincadeira: ele tem muita sorte, né? Ele coloca o time atrás e o time faz gol. Ele muda e dá certo. Treinador precisa ter sorte e ele tem. Então o Oscar aí elogiando, né, o Vitor Pereira, e a gente sabe que o Oscar aí, pelo menos, né, sabe das coisas, né? O Oscar é brincadeira. Eu vou continuar aqui com vocês, trazendo aqui a situação com relação ao Yuri Alberto, né? Porque a gente teve aí uma notícia até trazida pelo Gavia News, que o Yuri Alberto ficava no banco para ele, né? Atacante aí da Europa, quer jogar com o Vitor Pereira, né? Eles colocaram aqui que atacante da Europa quer jogar com o Vitor Pereira e que o Yuri Alberto ficava no banco dele, tá? Sabe quem é? Sabe de quem se trata? É Caio Jorge, que a gente já falou aqui, né? E que o Marcos Braz disse que não tinha nada, desmentiu que não tem nada e tudo mais. Voltou a ser colocado na mesa flamenguista como opção de reforço. A Juventus da Itália gostaria de liberá-lo por empréstimo para ele pegar mais experiência e ter mais minutagem em campo. O jogador não conseguiu nenhuma sequência por lá e o retorno ao Brasil, assim como aconteceu com o Gabigol, é tido como alternativa mais viável, mas depende do destino. Caio Jorge era tratado no Santos como um menino da vila.
de muita qualidade com faro de gol. Teve problemas aí, gente, de lesão, né? Teve lesão até séria. Não é à toa que a direção na época apostou muito mais nele do que no Yuri Alberto. Ele era titular e o Yuri Alberto reserva. Ficou no banco para ele em alguns jogos após decidir não renovar e saiu de graça para o Internacional logo em seguida. Caio Jorge sempre foi considerado mais jogador, né? Sua chegada ao Flamengo dependeria apenas da aprovação de Vitor Pereira e do Marcos Braz, né? O jogador gostaria de defender as cores rubro-negras, é um atacante que pode jogar como centroavante, mas também tem velocidade e explosão para atuar atrás do 9, fazer muito do que o Gabigol faz também, né? É da mesma escola, né, gente? Ele fala aqui, ó, o Yuri Alberto em entrevista ao Podpah recentemente. Eu fiquei no Santos até 2020, aí no final de julho para agosto eu fui embora. Fui para o Internacional de graça, entrou em pré-contrato, os caras não mostraram interesse, quando fui sentar para reunir o desaforo, ouviu. Passaram moleque de 2, 3 anos na minha frente, deram prioridade para eles. Aí eu falei, meu futuro não é aqui, quis respirar novos ares. Esse moleque aí, mais novo que ele tá falando, é o Caio Jorge, né? Que ele sentou no banco pro Caio Jorge, o Yuri Alberto, e aí o Vitor Pereira, né, pode então dizer sim, aí depende dessa situação. O Braz nega, volto a dizer que o Braz nega essa história de Caio Jorge, né? Mas a gente sabe então que atacante aí que já colocou Yuri Alberto no banco, né? O Caio Jorge tem interesse de voltar ao Brasil e tem interesse de jogar no Flamengo, né? Olha só, um time a menos atrás do Arrascaeta, tá? 104,5 milhões, né? O valor que eles fariam de proposta, mas o Borussia desistiu, tá? Olha só, a informação é que as boas atuações voltaram a chamar a atenção do Borussia, que segundo os jornais espanhóis estava analisando fazer uma oferta ao Flamengo para tirar o craque da Gávea, tá? De acordo com torcedores.com, para a próxima janela de transferência, a equipe de Dortmund não pretende realizar uma oferta ao Flamengo por Arrascaeta. Essa é a primeira boa notícia recebida não só por Braz, mas também toda a torcida do Mengão. Porém, uma possível saída do Uruguai não está descartada, isso porque times como Chelsea e Arsenal ainda sonham com camisa 10 e podem fazer uma proposta ao ídolo flamenguista. Eu não estou acreditando, não chegou nada. O Marcos Braz já falou que não chegou nada pelo Arrascaeta, tá? Então a gente sabe que até o momento esse interesse do Borussia que já recuou e eu não acredito que o Arrasca saia. O Flamengo vai manter esse time, né? Pelo menos os principais aí, para a disputa da Recopa, Supercopa e Mundial de Clubes, tá? Pegar aqui para passar para vocês. Então, todas as notícias estão dizendo lá no Sul, inclusive saiu no gremistas.net, que o Grêmio se aproxima de acerto com o Michael, né? Com a ajuda do Renato Gaúcho, que o Grêmio está próximo de contratar o Michael. Cara, o Michael tinha dado a palavra ao Marcos Braz. O Marcos Braz falou isso várias vezes, que para voltar ao Brasil não seria por empréstimo. Nas matérias falam que o Grêmio está tentando empréstimo do Michael com opção de compra. O Al Hilal só aceitava negociar com venda. Eu, sinceramente, não estou acreditando nessas informações que dão conta aí da vinda do Michael. Primeiro falaram de Corinthians, agora de Grêmio. Eu só acredito depois que tiver assinado. Agora, tem que ter dinheiro. Eu não consigo entender, se for por empréstimo mesmo, por que o Flamengo, se o Flamengo tinha prioridade, por que o Flamengo não conseguiu isso, né? Então vamos ficar ligados, vamos ver o que acontece. Agora, se o Flamengo der esse mole, porque eu adoro o Michael. Michael, eu acho que o Flamengo precisa de atacante e o Michael ali seria, né, justamente esse jogador aí a mais que para dar um plus, né? Olha só, passar para vocês, né, que a gente teve aqui o Coluna do Fla publicando: Gerson acerta detalhes para voltar ao Flamengo em 2023, afirma jornal francês. Ó, a gente sempre falou que ele viria, que o Gerson viria, e agora estão dizendo que o Gerson acertou detalhes para voltar ao Flamengo em 2023, afirma portal francês, né? Então eles falam que o volante acertou os detalhes que faltavam para voltar à Gávea no próximo ano, né? Que já teria acertado tudo, segundo o portal francês Foot sur 7.
né? Ele acertou a transferência para o Flamengo nas últimas horas. A vontade do jogador era retornar ao Flamengo, e ele teria conseguido, tá? O Olympique tentou dificultar os planos do volante e do Flamengo, tá? Mas mas teria cedido, né? De acordo com o veículo, dirigentes do Flamengo se reuniram com os representantes do Olympique Marselha na última quarta-feira. O encontro foi para acertar os últimos detalhes da negociação, trazido pelo Júlio Miguel Neto. Essa reunião trazida pelo Júlio Miguel Neto, e a gente sempre falou que o Flamengo ia fechar a contratação do Gerson, né? O Flamengo fazendo uma estratégia para diminuir o valor, mas ia fechar, né? Eu estou confiante. O encontro, então, cabe ressaltar, foi para acertar os últimos detalhes da negociação entre as partes, aí Flamengo e Olympique. Flamengo e Gerson já estava selado, né? O Flamengo fez uma proposta de 9,5 milhões de euros, 52,2 milhões de reais, tá? Por 60% dos direitos do Gerson, além de 4 milhões de euros, mais 22 milhões de reais por 20%, após metas e abatimento da dívida de 6,5 de euros, e aí sobraria 35,7 milhões de reais para o Flamengo receber do Olympique, que abateria, né, desse valor que o Flamengo tem a pagar, de um total aí de 74,2, 74 milhões e 200, praticamente tiraria 35, sobraria 40 milhões de reais para o Flamengo pagar, né? E isso aí com metas e tudo mais. Então o Olympique pressionado a aceitar. Também falar com vocês aqui, né? Que eu tinha deixado separado aqui, cara, com relação ao outro Rossi. Não é o Agustin Rossi que o Flamengo deve tentar fechar para janeiro lá para acertar a situação dos goleiros, né? Como o Flamengo ficou aí, o Flamengo está atrás de um atacante, foi pedido do Vitor Pereira, esse atacante, o Diego Rossi, né, um dos nomes aí cogitados. Contudo, aí também um time italiano, o Torino, está interessado na briga aí, mas o Torino quer por empréstimo com opção de compra. O Flamengo pode levar vantagem, o Fenerbahçe quer vender o Diego Rossi, né, que o Flamengo já vem tentando há muito tempo. Até o GE tinha cravado que ele estava vindo para cá ano passado, mas acabou não vindo. Então, de acordo com a imprensa turca, o Vitor Pereira pediu, né, para reforçar o elenco. E o Flamengo já teria enviado uma proposta ao Fenerbahçe. Flamengo aí interessado. Segundo o Tuto Mercado, o Torino também está nessa briga com o Flamengo. Vamos ver quem é que leva a melhor, né? Pedido aí, um atacante foi o pedido do Vitor Pereira. E a gente sabe aí que tem aí está se falando no Caio Jorge, agora no Diego Rossi. Vamos ver quem é que chega aí. O Michael, que tinha prioridade para o Braz, estão falando que vai para o Grêmio. E aí, Braz, como é que é? Vai lá em cima do cara, meu irmão. A prioridade não era sua? Vamos trazer, né?